Bom dia, terceiros anos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar aí mais uma semana de muitos estudos, né? Espero que vocês já tenham terminado o primeiro bimestre, entregado tudo para os professores. Se não, corram atrás, não vão perder o prazo, tá? De entrega, conversa com os professores da matéria, pede para entregar. Na semana passada nós vimos, né, os primeiros filos de invertebrado, nós vimos as esponjas, que são o filo dos poríferos e água-viva, né? Animais que possuem quinidócitos, como a gente viu no grupo no filo dos quinidários. Hoje nós vamos entrar em vermes, tá? São 3 vermes, são 3 filos de vermes: plateumintos, nemateumintos e os anelídeos. Hoje nós vamos ver os plateumintos e os nemateumintos, tá bom? Essa semana. Pedi na semana passada para vocês formularem a tabela. Quem não montou a tabela ainda, dá tempo, monta a tabelinha. Tá lá o esquema dela no Classroom. Se não achar, me pede, eu coloco lá. Eu acho que eu até vou pôr já no grupo de WhatsApp da sala o esquema da tabelinha. Boa ideia aí que eu acabei de ter, tá? Para vocês montarem essa tabela. E na segunda aula, ou seja, a próxima aula de biologia, que é essa aula de biologia, vocês estão assistindo esse vídeo na primeira aula de biologia da semana, como eu tô pedindo desde o começo do ano, né? Acredito, espero, tá? Vocês têm que entrar aí num esqueminha legal. E aí, na segunda aula, eu vou auxiliar vocês a montarem essa tabela, tá? Pelo Meet, ao vivo, tá? Tem como montar sem? Tem. Quem perder a aula vai ter que montar sem. Mas eu vou ajudando vocês e explicando várias coisas e tirando dúvidas dessa aula também, tá bom? Então, eu espero vocês aí na segunda aula com a tabela para completarmos. Então, o filo são dos plateumintos. Os plateumintos, como eu já disse, são vermes achatados, tá? O filo é conhecido como vermes achatados, os representantes. Nessa foto aí, eu tenho um verme de vida livre. O verme de vida livre é aquele verme que não é parasita, tá? É a planária. As planárias, elas vivem em água doce ou água salgada, somente em beira de rio, assim, perto da beira, embaixo de folhas, às vezes você vira, você vai ver uns pontinhos marrom. São planárias. Elas são vistas a olho nu, tá? Mas com a lupa, é claro que dá para enxergar melhor. Essas coloridinhas bonitinhas aí são marinhas, tá? Mas a de água doce, que é a mais conhecida, que às vezes até dá para usar em laboratório, de escola tal, e fazer o experimento, né? Que elas têm um alto poder de regeneração. Então, se eu cortar a planária no meio, eu vou ter 2 planárias, né? O que não deixa de ser uma reprodução assexuada. E elas são marronzinhas, né? São bem marronzinhas. Essas coloridas são marinhas, tá? Então, vamos pro próximo slide. Aí, outros representantes, tá? Então, como eu disse, a planária, aqui, ó, essa daqui é de água doce, tá bom? É essa mais comum que a gente conhece, que a gente vê aí, tá? Se procurar, prestar atenção, ainda acha, tá bom? Essa aqui é a tênia, tá? No caso, essa é a tênia saginata. A doença da carne mal cozida, né, de porco e de boi. A tênia saginata, ela tem como hospedeiro intermediário o porco, a solium é o boi, a gente vai ver, tem um slide só disso. E aqui, o esquistossoma, o causador da esquistossomose. A tênia, ela não tem macho e fêmea, é monóica, tá? Agora, o esquistossoma tem 2 aqui, ó, o mais fininho é a fêmea, o mais inchadinho, digamos assim, é o macho, tá? Então, vamos lá. Temos as classes, né, de plateumintos, tubelária, trematoda e cesta, onde a gente já viu os representantes, um de cada. Então, vamos lá. Tubelária, planária, como eu disse. De vida livre, como eu disse, são monóicas, tá? Elas trocam material genético, reprodução sexuada e tem um alto poder de regeneração, que não deixa de ser uma reprodução assexuada, tá bom? Marinhas de água doce, como eu já tinha dito, elevada capacidade de regeneração. Se vocês verem bem aqui, ó, elas parecem que tem 2 olhinhos, né, que eu circulei. Não são olhos, porque olhos captam imagem. Elas só captam a presença ou ausência de luz. Então, são ocelos, tá? Isso também é uma estrutura da planária muito estudada, muito perguntada. Xistossoma manzoni, como eu disse, classe tremátoda, tá bom? Tem macho e fêmea, são dioicos. São ectoparasitas, parasitas do lado de fora do organismo.
e endoparasitas. No caso, a esquistossomose é endoparasita. É um parasita intestinal humano, tá? Aí aqui tem o ciclo de vida. É conhecido como a doença do caramujo, porque tem o caramujo como hospedeiro intermediário. Professora, o que é um hospedeiro intermediário? Às vezes o verme ele precisa de um hospedeiro intermediário, que é um outro animal, um outro ser vivo, que vai fechar o ciclo de vida dele. Então, se eu não tenho um hospedeiro intermediário, se eu não tenho esse outro animal, acaba o ciclo de vida a contaminação por esse verme, por exemplo, tá? A esquistossomose, ela é, como eu disse, um parasita intestinal. Então, aqui, ó, macho e fêmea no intestino humano liberam o ovinho, depois de se acasalarem. Esse ovo no ambiente forma uma larva, uma primeira larva chamada de miracídio. O miracídio é uma larva que só penetra no caramujo. E é esse caramujo aqui, ó, dessa espécie biocomplexa, que chama Bionfalaria. É só esse caramujo, só essa espécie de caramujo. Então é aí que eu digo, se eu tirar essa espécie de caramujo da região, vai continuar tendo esquistossomose? Não, porque eu quebro o ciclo de vida desse verme, tá bom? Então o miracídio entra no caramujo. No caramujo ele se torna uma outra larva, tá? É larva chamada de cercária. Então a cercária cai no ambiente e aí através de água contaminada, ingestão de água contaminada, alimento que não é mal lavado, tá lá a larva, né? Se eu vou nadar no lago, acabo engolindo água. Esse animal entra no meu organismo, né? Essa larvinha cercária e vai pro meu intestino virar um verme adulto novamente, tá bom? Esse é o ciclo de vida da esquistossomose. E por fim, como eu tinha dito, a carne de porco, né? Mal passada ou de boi, que é as tênias, né? Tênia solium, essa daqui que tem o gancho, volta, tem o ganchinho em cima, tá vendo? E a saginata, que não tem as 4 ventosinhas para cima, não tem o gancho, tá? A sólio é do porco, como tá aí o ciclo de vida é da sólio, e a saginata é do boi, tá? Então tá aí, ó. É um parasita humano, tá bom? As fêmeas liberam nas últimas proglótides, né? Os últimos como é que eu vou dizer? Aqueles últimos gominhos do corpo dela, ela libera ali, lá tá cheio de ovo. O porco acaba ingerindo esses ovos, né? E esses ovos vão parar na musculatura do animal. Tudo bem? E aí o que que acontece? Se eu me ingerir a carne crua ou mal passada, esse ovinho no meu intestino vai se tornar o verme novamente, tá bom? O verme adulto. Então, por isso que é na carne mal passada desses animais. Porque o ovinho, né, que é o cosfera, ela fica na musculatura desse animal, tá bom? Também existe uma outra doença que é a cisticercose, que é quando eu faço o papel do hospedeiro intermediário, ou do porco ou do boi. Como assim, professora? Ao invés do porco ou boi ingerir os ovos que estão no ambiente por falta de saneamento e tal, que saem com as fezes, eu vou ingerir. Mesma coisa, água contaminada, não lavou bem alimento, engoliu na água, enfim. E aí vai para minha musculatura, tá? Então, isso é cisticercose, é uma doença até perigosa porque pode ir para a musculatura do cérebro, por exemplo, parar no cérebro, por exemplo, aí esses cistos, tá bom? Então, esses são os plateumintos, como eu disse, são os vermes achatados, são os principais aí causadores de doença, tá? Esses dois. E aí, aquela tabelinha linda, maravilhosa que a gente vai estudar e vai completar ao vivo, tá bom? Sistema digestório incompleto, tá bom? É a mesma coisa do esquinidade, já possui um tubo digestivo, mas não possui ânus, tá? Possui uma cavidade gastrovascular, é o que a gente viu lá na água viva, tá? Os plateumintos ainda são assim. Não possui sistema respiratório, troca gasosa de fusão entre oxigênio e gás carbônico célula por célula. Sistema excretor, célula flama na planária e os protonefrídeos nos outros vermes, tá bom? É o nome aí do sistema responsável pela filtração aí, né? Do que não precisa mais, né? Das excretas do organismo.
Sistema nervoso é centralizado, então, diferente dos que em idade já tem um centro de comando, né? Um centro, né? Um sistema nervoso central, digamos assim, tá bom? Não possui sistema circulatório, simetria bilateral, um lado igual ao outro. Destino do blastóporo é a boca, né? Como eu disse, aquela primeira... Nossa, tá fugindo palavra. Adoro quando isso acontece comigo. O primeiro poro, né, que é formado quando se forma a cavidade intestinal lá no embriãozinho, primeira abertura. Se ela formar a boca, é um animal protostômio. Se ela formar o ânus, é um deuterostômio. Até chegar em equinodermo, praticamente todos os invertebrados, menos equinodermos, são protostômios. Os equinodermos e os vertebrados que vão ser deuterostômios, tá bom? E triblásticos, como todos os outros animais que nós vamos ver aqui. 3 filetes embrionários: mesoderme, ectoderme e endoderme. Nemateumintos, os próximos vermes. Esses são vermes cilíndricos, a gente vai ver. Essa aí é uma lombriga, tá? Elas não são achatadinhas, eles são cilíndricos. Mas não possuem segmentos, como os anelídeos, que a gente vai ver semana que vem. Aí alguns, né, bem bonitinho. Lombriguinha, ancilostomo, a boquinha do verme ali em verde, tá bom? Alguns representantes. Tabelinha linda. Sistema digestório completo, a primeira vez que aparece boca, intestino e ânus, tá? Então já é uma grande diferença. Falar, é tudo verme. Os plateumintos não possuem sistema digestório completo, possuem uma cavidade digestiva só. Aqui nos nemateumintos eu já tenho, tá? Sistema respiratório continua ausente por difusão. Sistema nervoso já é centralizado, né? Que já os plateumintos já eram. Sistema excretor, qual é o nome dele? Célula tubo H ao longo do corpo, tá? Que é o nome dele. Não possui sistema circulatório, simetria continua bilateral, protostômios e triblásticos, tá? Principal diferença aí é o sistema digestório que entra. E os nematamentos que causam doença, eu coloquei os principais e os mais conhecidos. A lombriguinha, que é a ascaridíase, que tem o nome científico de Ascaris lumbricoides. Ele é um verme intestinal, água ou alimento contaminado. O amarelão, que é o ancilostomo, né? Ancilostomose, doença do amarelão, também é um verme intestinal. Ancilostoma duodenale, né? Bicho geográfico, não é um parasita humano. Ele é um parasita de cães e gatos. E aí, o que acontece? Ele penetra, né, na pele de cães e gatos, cai na corrente sanguínea desses animais. Quando eles penetram na nossa pele, nós não somos hospedeiros, então eles não conseguem cair na nossa corrente sanguínea. Então eles ficam presos entre a pele, fazendo aqueles caminhos, né? Que é por isso que eu falo bicho geográfico, parece que vai fazendo um caminho, vai fazendo uns risquinhos e coça muito, tá? É só isso que ele faz para nós. Elefantíase, que é a filariose, né? Wuchereria bancroft. É uma doença que os vermes, eles entram nos vasos linfáticos do indivíduo. Então, nós temos os vasos sanguíneos, que leva sangue, e os vasos linfáticos, que leva a linfa, né? Nesses vasos linfáticos possuem muita água, células de defesa do nosso corpo, tá? Estão ali. Então, o que acontece? Esses vermes entrando no sistema linfático, eles entopem esses vasos e causam edema, um inchaço no membro, tá? Principalmente no membros superiores ou inferiores, tá? Que a gente vê na doença aquelas fotos, né? Vocês já devem ter visto aquela perna imensa, né? Ou o braço, algum membro. Porque esses vermes entopem a circulação e aquilo causa aquele inchaço, aquele edema que não é irreversível, tá? Vai ficar assim. E a oxiorose também é um verme intestinal, no caso, que causa prurido anal, traduzindo coceira no ânus, porque as fêmeas migram para a região anal para botar os ovinhos, né? Para os ovinhos saírem com as fezes e contaminar outros indivíduos, né? Então, essa migração da fêmea causa o prurido anal. Tudo bem, gente? Terminamos aqui essa semana, são os 2 vermes que eu tô apresentando. Eles são muito conhecidos por causarem doença ao ser humano, por serem parasitas humanos, tá? Então, a gente conhece eles um pouquinho aí, mas a gente tá vendo um pouquinho da fisiologia deles, né? E aí, entendendo a evolução aí desses seres, até chegar aos vertebrados. Essa é a intenção. Espero vocês ao vivo, no horário da segunda aula da sala de vocês. Um beijo, boa semana e estudem, tá, galerinha? Tchau, tchau.